Olá, eu sou Marlone, sou médico da disciplina de gastroenterologia. Vou apresentar um caso de febre, derrame pericárdico e nódulos hepáticos. Era um homem de 26 anos, branco, procedente do interior de São Paulo, com tosse seca e dispneia progressiva por 3 semanas. Tinha tontura, dor inespecífica retroexternal e um episódio de febre não aferida. Antecedentes pessoais e familiares nada digno de nota, não tinha nenhuma medicação em uso. O exame físico era normal, exceto por bulhas cardíacas hipofonéticas. Tinha uma anemia normocítica normocrômica, VHS e PCR elevados, função renal normal, TSH normal, bioquímica e função hepática eram normais, HIV negativo, vírus C negativo, vírus B negativo, FAM e fator reumatoide também negativos. A ultrassonografia mostrava um fígado de volume aumentado com bordas agudas, superfície lisa, parênquima heterogêneo às custas de múltiplas lesões arredondadas, bem delimitadas, hiperecogênicas, menores que 1 centímetro. Não temos imagem dessa ultrassonografia de abdômen. O raio-x de tórax mostrava uma área cardíaca bastante aumentada, e a tomografia de tórax, no plano coronal, observa-se que essa área cardíaca é aumentada às custas de um derrame pericárdico bastante volumoso, que a gente observa também esse derrame pericárdico no ecocardiograma transtorácico. Foi tentado realizar a biópsia das lesões focais hepáticas e veio com necrose lobular e fibrose pericinusoidal, sem granulomas ou neoplasias. O paciente na internação estava evoluindo com febre, sudorese noturna e perda de peso. Os exames não eram elucidativos e foi optado por tratamento de TB extrapulmonar com associada à corticoterapia. O paciente teve melhora clínica importante, resolução do derrame pericárdico, resolução da febre e teve alta assintomático para controle ambulatorial. O paciente ambulatorialmente estava assintomático, mas referia apenas a perda de peso. A nova ultrassonografia de abdômen mostrou aumento das lesões focais hepáticas, sendo então solicitada a tomografia. Nesse período que ele aguardava a tomografia, ele acabou dando entrada no pronto-socorro com dor abdominal, taquicardia, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência. Era um choque hipovolêmico, provável abdômen agudo hemorrágico. Aqui nessas imagens, no retorno dele à emergência, na tomografia no plano axial, na fase portal, observa-se que existem múltiplas lesões focais hepáticas, hipocaptantes, heterogêneas, líquido livre perihepático e também líquido livre perisplênico. À direita, na tomografia no plano coronal, na fase arterial, observam-se essas lesões focais hepáticas que são subcapsulares. Existe também uma hipodensidade em átrio direito, que não tinha sido evidenciada anteriormente, e muito líquido livre na cavidade abdominal. Aqui nessa imagem, no plano axial, observa-se aquela hipodensidade no átrio direito. Aqui na tomografia, nos planos sagital e axial, observam-se lesões hipodensas, que são sugestivas de lesões líticas nesse contexto todo. A densidade do líquido sugeria um líquido de natureza hemática e que, possivelmente, o sangramento surgiu dessas lesões hepáticas, que a gente vê um blush arterial importante, na verdade, vários focos de sangramento e grande quantidade de sangue aí na cavidade abdominal. Foi tentada a nebulização da artéria hepática direita, por causa dessa possível ruptura das lesões, né, no lobo hepático direito, mas o procedimento não foi bem sucedido, o paciente foi a óbito. Aqui são imagens da necrópsia, onde a gente observa no coração uma tumoração de grandes dimensões, ocupando quase todo o átrio direito. Nessa outra imagem, a peça do fígado, com várias lesões acastanhadas, de tamanhos variados. O histopatológico mostrou que eram células fusiformes que formavam canais, e na imunistoquímica o CD34 foi positivo, sugeria lesão endotelial. Então estaríamos diante de um angiosarcoma, porém cardíaco ou hepático. O que fala a favor de um angiosarcoma cardíaco? O fato do paciente ser jovem, de ter uma lesão única cardíaca, e principalmente no átrio direito, e múltiplas lesões hepáticas, já que metástases hepáticas são comuns no angiosarcoma cardíaco. O angiosarcoma hepático ele é mais comum em pacientes maiores de 60 anos, a lesão maior seria no fígado e não no coração, e metástases, o angiosarcoma hepático envia normalmente para pulmões e para o baço, raramente ele envia para o coração. Então o diagnóstico ficou angiosarcoma cardíaco
com múltiplas metástases hepáticas. 75% dos tumores cardíacos são benignos, onde o mixoma é o mais comum. Dos malignos, os sarcomas são os mais comuns. Angiosarcomas são tumores raros, agressivos e têm alta capacidade de metástases. São mais comuns no átrio direito, 70% a 90%, em homens 2 a 3 vezes mais comuns do que em mulheres, e homens jovens, menores de 40 anos. Os pacientes normalmente são pouco sintomáticos. Os que têm sintomas referem fadiga, dispneia, tosse, dor torácica, e pode haver também sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, tamponamento cardíaco. O diagnóstico é difícil, e o ecocardiograma e a tomografia de tórax são os exames principais. As barreiras que impediram a equipe de chegar ao diagnóstico antes da morte do paciente foram as seguintes: a biópsia das lesões, que ela só acessou necrose, não conseguiu acessar tecido inflamatório ou tecido tumoral, mas eram lesões muito pequenas no momento da biópsia, mas isso pode acontecer. E a corticoterapia, que foi feita no contexto de uma TB extrapulmonar para melhorar o derrame pericárdico, melhorou o derrame pericárdico, mas causou uma confusão, porque achou-se que o diagnóstico era aquele. E o aprendizado principal é que o derrame pericárdico limita o uso do eco transtorácico. O eco transesofágico ele seria mais indicado, nesse caso, com a sensibilidade de 97% contra 75% do eco transtorácico. Aqui o nosso caso, novamente, mostrando esse derrame pericárdico, e um outro caso também no Brasil, em que houve a ruptura do angiosarcoma, que era também no átrio direito, que não foi evidenciado no eco transtorácico, que só viu o derrame. O paciente depois realizou tomografia, foi evidenciado que era um angiosarcoma, mas ele foi a óbito. Aqui um outro caso, onde se observa uma lesão de grandes dimensões pelo eco transtorácico, e à direita, uma lesão com dimensões menores, sendo facilmente evidenciada pelo eco transesofágico. Independente disso, o prognóstico do paciente era ruim, pois a maioria dos pacientes com angiosarcoma cardíaco e metástases hepáticas vive poucos meses após o diagnóstico, sem perspectiva de terapia curativa. Obrigado pelo convite e obrigado pela atenção de todos. Gostaria também de convidá-los a, quem tiver interesse na nossa especialidade, a acessar nosso Instagram, em que a gente faz várias perguntas, vários testes e discute sobre vários temas relacionados à gastroenterologia e à hepatologia. Muito obrigado.